As crianças vão ter também, os adolescentes, estou guardando. Antes da gente dar início à palavra, queridos, não esquecendo que no próximo sábado, se não me engano, dia 6, nós vamos ter lá festa de aniversário da INDB de Mogi das Cruzes, né? E todos estão convidados. Aqueles que puderem ir e podem combinar com os irmãos para irmos juntos. E haverá batismo também, né? Nesse sábado vai ser um sábado que haverá batismo dia 6 de dezembro, na parte da manhã, se não me engano, às 10 horas da manhã. Ok? Queridos, nós estamos fazendo uma viagem maravilhosa pela vida de Jesus Cristo e com um único objetivo: conhecimento? Sim ou não? Sim, mas o conhecimento apenas ele incha, né? O conhecimento apenas não resolve se nós não obedecermos. E nós temos visto Jesus efetuando milagres, efetuando curas, expulsando demônios, espíritos malignos. Nós temos visto Jesus Cristo ser autoridade sobre a natureza, sobre o mar. E na semana passada o irmão Matozinho, ele foi pregado sobre o paralítico, onde os amigos desse paralítico fizeram um grande esforço para chegar aonde estava Jesus Cristo, ministrando a palavra. Trouxeram esse paralítico através do telhado, né? E Jesus, vendo a fé daqueles homens, se compadeceu e falou: os seus pecados estão perdoados. Naquele local havia muitos religiosos, havia muitos fariseus, escribas. E imediatamente esses fariseus e escribas pensaram: mas quem que é esse que perdoa pecados? Porque pelo Antigo Testamento, pela lei mosaica, apenas Deus poderia perdoar pecados. Jesus Cristo curou aquele paralítico. E Jesus mostrou ali, naquele texto, mais uma habilidade. Ele lia pensamentos. E ele leu os pensamentos dos judeus. E ao ler os pensamentos dos judeus, ele falou: então seus pecados também estão perdoados. Eu vou fazer o mais difícil. Quando Jesus curou o paralítico, a multidão que estava ali, né, ficou animada, né, viu o milagre acontecer. Quando Jesus Cristo falou: eu perdoo seus pecados, não houve né? As pessoas ficaram quietas, apáticas, não houve aquela... O que leva à conclusão, irmãos, que nós nos impactamos mais pelas coisas visíveis. Nós buscamos mais as coisas visíveis. Nós não importamos muito pelas coisas invisíveis. Nós louvamos aqui, né? Abra os olhos do nosso coração. É uma oração. Esse louvor foi uma oração. Nós precisamos pedir para Deus abrir os olhos do nosso coração para nós enxergarmos as coisas espirituais que são eternas. São essas as riquezas. Quando a tecnologia chegou e descobriu o fundo do mar, quanta vida, né? Descobriu que havia mais vidas no fundo do mar do que fora dele. A mesma coisa, quando nós olhamos para o nosso interior pela fé, nós descobrimos que há muito mais coisas do que o mundo que nós enxergamos, que nós vemos. E é isso que nós vamos falar sobre hoje. Nós vamos falar hoje sobre um chamado de um pecador. Queria que os irmãos abrissem Mateus capítulo 9, de 9 a 17. E hoje é interessante, né, irmãos, como isso, né, milagres, curas, atraem multidões, né, que é aquilo que é visível. Hoje há muitos pregadores, né, que prometem saúde, prosperidade, sorte no amor, e são muito populares por isso, porque isso atrai as pessoas. E
E nesse texto que nós vamos ver hoje, esse chamado que Levi recebeu de Jesus Cristo, nós vamos ver também que quando Jesus estava com prostitutas, bêbados e ladrões, ele foi julgado nesse texto que nós vamos ver hoje. Quem poderia ler, pastor Isaías, poderia ler para nós? Mateus capítulo 9, de 9 a 17, por favor. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado no alfanje com um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico dos sãos, mas sim os doentes. E, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus? Muitas vezes os teus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhantemente remendo rompe a veste e faz maior a ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém. Obrigado, professor. Eu tive fora nesses 15 dias, Deus nos presenteou com uma viagem, e nós estivemos nos Estados Unidos, e sempre quando eu vou lá eu fico impactado, né? Porque lá tudo funciona. Você vê estradas maravilhosas, você vê que a segurança funciona, você vê que há respeito pelas autoridades. Então, quando nós estamos com um ambiente como esse, uma pessoa pergunta: existe algum militar aqui presente? Por favor, se coloque em pé, os demais aplaudam, né? Existe ali respeito. Quando tem aquelas faixas enormes, né? Então, eu estava dirigindo no meio e frequentemente eu me perdia lá nas entradas, né? E aí eu estava totalmente à esquerda, aí tinha que passar 8 faixas de rolamento para chegar na entrada direita, né? Aí eu dava a seta, já esperando que eu não ia conseguir. Mas ao dar a seta, o carro que vinha atrás na faixa logo a seguir, parava para eu poder entrar. Uma coisa assim, totalmente impossível de acontecer no Brasil, né? E aqui a gente vê toda essa corrupção lá. Isso, não que os Estados Unidos, logicamente, tem seus problemas, tem suas dificuldades, mas lá a gente vê que o dinheiro que é arrecadado em imposto é bem empregado, né? Muito diferente daqui, onde a corrupção é muito grande, onde a gente vê pessoas passando grandes dificuldades por falta de estrutura de saúde, por falta de estrutura de educação. Até quando nós tivemos no Acre, 2 anos atrás, né? O pessoal que esteve lá ficou impactado ao chegar num vilarejo e ver que uma menina de 14, 15 anos, né, Léo, perdeu a criança e não recebeu nenhum socorro, e ela acabou perdendo a vida também. Por quê? Porque a saúde não chegou lá, e a saúde não chegou lá não é por falta de verba, a verba teve, só que a verba foi desviada, né? E na época de Jesus Cristo, as coisas não eram tão diferentes. Aqui, o pastor Isaías leu sobre o chamado de Mateus, Levi. Ele tinha uma profissão, a profissão dele ele era um publicano. O publicano era um arrecadador de impostos. E a maioria dos publicanos, eles eram judeus, eram pessoas que pertenciam ao povo de Israel. E naquela época o povo de Israel era subjugado ao povo romano, e essas pessoas que eram mal vistas dentro do povo de Israel,
muitas vezes eles eram contratados como arrecadadores de impostos, arrecadavam os impostos e também extorquia os próprios judeus, né? Judeu extorquindo judeu. Então eles eram extremamente mal vistos, né? Eles eram conhecidos como traíras, né? Os judeus detestavam os publicanos. E logicamente que isso causou um grande impacto, né? Quando Jesus Cristo chamou um publicano e, por sua vez, esse publicano chamou Jesus Cristo para uma grande ceia, para uma grande confraternização em sua casa. Aqui no versículo 9, queridos, diz: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Se você for ver o mesmo trecho em Lucas e Marcos, onde fala sobre esse trecho, tanto o escritor de Lucas como o escritor de Marcos, eles tratam Mateus como Levi. Aqui quem está escrevendo Mateus é o próprio Levi, e ele escreve ali o seu nome posterior à conversão, posterior à chamada de Jesus Cristo. Levi, ele era filho de um poderoso homem chamado Alfeu, que era protegido de Roma, e ele era um homem de Cafarnaum, rico, tinha uma grande casa, se vestia muito bem, ele tinha toda uma condição estável de vida. Só que ele não tinha uma coisa, ele não tinha paz, né? Assim como a gente vê hoje muitas pessoas, né? Ricas, poderosas, correndo atrás do dinheiro, mas sem paz. Levi não tinha paz. E provavelmente Levi, ele ouviu Jesus, ele viu Jesus. E as palavras que Jesus ministrou e falou naquela época, algo mexeu com ele. Se vocês verem em Lucas, capítulo 5, de 27 a 28, não precisa abrir, eu vou ler. Passado essas, é o mesmo trecho que está aqui em Mateus, só que tem uma palavrinha a mais. Passado essas coisas, saindo, Jesus viu um publicano chamado Levi. Então aqui, no texto de Lucas, Mateus é chamado de Levi. Assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Levi deixou tudo, né? Deixou sua riqueza, deixou as suas riquezas materiais e seguiu Jesus Cristo. Aquele que havia traído o seu próprio povo, que era desprezado, rejeitado, e seus únicos amigos eram cobradores de impostos, pecadores, tinham consciência pesada, e essas pessoas que foram convidadas por Levi, e que nesse banquete em que ele ofereceu a Jesus Cristo, que está logo aqui no verso 10. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus, né? Quem que eram os fariseus? Eram os doutores da lei, aqueles que conheciam a Bíblia do começo ao fim, né? A Bíblia da época do Antigo Testamento. Perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Então, verso 10 e verso 11. Os fariseus se incomodaram com aquilo, né? Como que Jesus Cristo, que vem falar de Deus, que prega, que cura, vai sentar-se à mesa com pecadores, com publicanos? Como? Jesus, aqui é uma coisa assim, eu queria abrir um parênteses com vocês, irmãos, porque isso pega muitas vezes o nosso calcanhar, né? Reputação. Vocês acham que Jesus Cristo estava preocupado com a reputação? O que eles estavam falando dele, né? Vocês acham que Jesus, ele estava ali, né? E ao mesmo tempo, quando ele ficou sabendo que os fariseus começavam a julgá-lo, a falar mal dele, Jesus se incomodou com isso? Uma coisa assim muito interessante, queridos. Reputação. O que é reputação? Reputação é aquilo que as pessoas pensam quem você é, ou julgam quem você é, tá? E Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado em cumprir a sua missão. Jesus estava preocupado em cumprir o seu chamado. Todos nós temos um chamado.
A nossa preocupação tem que ser com o caráter. O que é o caráter? É aquilo que você é para com Deus, e não o que você é para com as outras pessoas. É lógico, nós temos que amar as outras pessoas, mas por mais que você faça isso, amar e ser companheiro, ser amigo, você não está livre de ser julgado, de ser criticado. Aristóteles falou o seguinte: a crítica é algo que você evita com facilidade. Você sabia disso? É fácil evitar a crítica. É só você fazer 3 coisas: é não falar nada, não fazer nada e não ser nada. Vai lá para o deserto, enfia a cabeça na areia, que ninguém vai falar mais nada sobre você, né? É uma maneira de você não ser criticado. Agora, se você está preocupado com a sua reputação, você vai sofrer sim. É lógico, né, que numa crítica a gente tem que checar se há fundamento, se não há fundamento. Exige de nós maturidade. Uma vez eu estava lá no Unicursos e a gente passei uma avaliação com o professor, e essa avaliação estava criticando o trabalho dele. E ele se zangou com isso, né? Ou seja, ele não teve maturidade para identificar o quê? Opa, isso aqui é um sinal de alerta de onde eu preciso melhorar. Ok? Então, é só um parênteses que eu gostaria de abrir com vocês aqui. Jesus não se preocupou em ser conhecido como um amigo de pecadores. Por isso é que ele é seu amigo. Né? Por isso que ele é meu amigo. Ele é amigo de pecadores. Ele não é amigo de pessoas que se acham... Só dá para parar por aí, né? Ele não é amigo de pessoas que se acham. Minha filha, quando ela não gosta de pessoas que se acham, então ela fala, quando ela vê uma pessoa meio arrogante, ela fala que aquela pessoa se acha. Jesus também não gosta de pessoas que se acham, tá? E continuando aqui no verso 12 e no verso 13. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico. Jesus ouviu o que os fariseus estavam falando, as críticas, né? As críticas. E aí Jesus falou assim: não, os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. É lógico, né? Isso é óbvio. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia eu quero e não holocaustos. Pois eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus não veio para aqueles que são sãos. Jesus não veio para aqueles que estão muito bem de saúde. Jesus não veio para aqueles que se acham. A Bíblia fala que o orgulho orgulho precede a ruína. Orgulho é aquela pessoa que faz com que ela não reconheça as suas falhas. Ela não quer reconhecer as suas falhas. Esse é o orgulho. E quando a pessoa não reconhece as suas falhas, ela não é humilde. E nós lemos aqui na abertura, né, que os humildes não herdarão o reino. Ok? Nós precisamos o quê? Ter essa humildade de reconhecer que nós somos falhos. E isso que Jesus passou, né? Está em Mateus 11:19 também, logo à frente, Jesus reconhecendo isso, que ele foi julgado, né? Mateus 11:19 diz: veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: ai, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Aqui está uma outra dica de Jesus Cristo, né? Não importa o que as pessoas falam de você, o que importam é as obras que te acompanham, certo? Se você quer analisar uma pessoa, não analisa a pessoa pelas suas vestes, pelo que ela tem ou por que ela fala. É muito fácil chegar aqui na frente e falar, gente, é muito fácil. Analisa a pessoa pelos seus frutos. Analisa as pessoas como ela trata a sua família, a sua esposa, seu marido, seus filhos. Analisa as pessoas como ela trata as pessoas com quem ela trabalha. A Bíblia fala que você conhece uma árvore pelo quê? Pelos frutos. É muito simples, ok? Então, reputação e caráter. Não se preocupe com reputação, né? Veja aquilo que você precisa melhorar ou não, mas se preocupe com caráter, aquilo que você é para Deus. É isso que é importante, é isso que importa. É isso que são as coisas invisíveis, são as coisas que vão fazer com que você herde o reino. Jesus Cristo, quando lá curou, né? Jesus no texto da semana passada, que o irmão Matosinho pregou, quando Jesus falou para aquele paralítico: eu perdoo os seus pecados,
Jesus estava dando algo sem data de validade. Ele estava dando algo eterno. O perdão de pecados é eterno. A vida é eterna. A cura tem data de validade. A pessoa pode ser curada, amanhã ela vai morrer. A pessoa ela pode ser próspera. Um dia ela vai perder tudo. Tem data de validade. O que Cristo está oferecendo para nós não tem data de validade. São as coisas invisíveis, são as coisas eternas. Continuando no texto, queridos, verso 12. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia eu quero, e não holocaustos. O que são holocaustos? Sacrifícios. Jesus não quer isso. Pois eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Esse texto já... verso 12 e verso 13, né? Foi isso. Quando Jesus fala, né, não vim chamar justos, sim pecadores ao arrependimento. O câncer, quando ele é diagnosticado com tempo, ele tem uma grande chance de ser curado. E a pessoa busca a cura, logicamente. Agora, quando a pessoa ela não reconhece que está doente, ela não tem como ser curada. Não é mesmo? Se a pessoa está com uma doença física, ela não quer ir no médico, não quer tomar remédio, ela não quer ser curada. Aqui, esse texto, ele fala sobre um câncer, uma doença, que mata a pessoa não por essa vida, mas mata essa pessoa eternamente. Essa doença tira a vida dela eternamente. Essa doença chama-se pecado. Abram em Salmo capítulo 32, Salmos, capítulo 32 do Salmo, nós vamos ler do verso 3 a 5. Salmo, capítulo 32 do Salmo, do verso 3 ao verso 5. Depois vocês voltem aí em Mateus, tá? Mateus 9. Olha só o que o texto diz sobre pecado. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou-se em sequidão e estio. Mas aí vem o livramento. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Confessei o pecado, e a minha iniquidade eu não mais ocultei. Eu tirei ela do abrigo, eu tirei ela do esconderijo. Hoje, nas igrejas, nós vemos uma psicologia em relação a isso. Não se fala mais pecado. Pecado é uma palavra muito pesada, assim como câncer é uma palavra muito pesada. Normalmente as pessoas falam que tal irmão está com problema, ele está com uma dificuldade. Não, ele só está com um probleminha, ele está com um caso de adultério, mas é um problema não é muito sério, né? Ele está só com um outro problema lá, só ele está furtando o outro irmão, mas não é tão sério assim, só um probleminha, a gente vai orar por ele. Queridos, isso é pecado. E a única maneira de você se livrar e ser curado dessa doença está aqui: confessar, né? Confessar o pecado. Primeiro, são 4 estágios, né? São 4 estágios para essa cura. A solução dos pecados, primeiro, é a confrontação. A confrontação é a atitude, é você querer. Foi isso que Levi fez. Levi, ele vivia no mundo do pecado. Levi, o publicano, possivelmente ele ia deitar à noite e ele não conseguia dormir, pensando naquelas pessoas que ele extorquiu, naquelas pessoas que ele roubou, naquelas pessoas que ele corrompeu. E isso estava incomodando, e isso incomodou quando ele ouviu a palavra. Assim como pode ser que muitos aqui possam estar sendo confrontados agora. A confrontação é a primeira, mas aí precisa o quê? A minha atitude de querer. A partir do momento que eu quero, a segunda etapa dessa cura
é o arrependimento. É o arrependimento. Hoje mesmo, eu brinquei com a minha filhinha, Isabela, né? Ela tem mania de deixar lá os sapatos lá na sala, né? E sempre quando eu falo, filha, você deixou novamente o sapato na sala. Perdão, pai. Aí eu falei para ela, filha, não adianta você pedir perdão se você não passar pelo processo de arrependimento. Arrependimento é querer realmente você largar o pecado e deixar o pecado. Tá? Aí ela falou, pai, você sempre fala isso, tá, né? Mas fica, né? Fica. Uma hora ela vai entender isso, eu tenho certeza disso. Então, confrontação, arrependimento. Depois a confrontação do arrependimento é necessário que a terceira etapa, a confissão, você confessar seu pecado. 1 João 1,9 diz o que, né? Confessar o seu pecado, Deus é fiel e justo, tá? Para te perdoar de todos os pecados. E a confissão não é só a confissão para Deus que eu faço a confissão para o irmão também que eu magoei. É muito fácil eu chegar muitas vezes e falar assim, Deus, perdoa os meus pecados. Mas o que a oração do Pai Nosso fala? Eu perdoo os seus pecados assim como você também perdoa. Ou seja, é necessário esse lado, tá? Esse lado de eu chegar. O que a Bíblia fala, né? Se você vê um irmão que está indo, quer dizer, se você está indo ao altar, oferecer seu sacrifício de oferta, de dízimo, aí eu olho para o lado e vejo que o Fábio está me olhando torto, né? O Fábio, alguma coisa, eu falo assim, opa, alguma coisa eu devo ter feito com ele. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala o seguinte, não deposite o Fábio. Vai lá e conversa com o Fábio. Vê lá se eu fiz alguma coisa, vê se você fez alguma coisa para ele que é um amor. O mais importante para o Pai, para Deus, chama-se relacionamentos, queridos. Não é você cumprir rituais, cumprir mandamentos e lei. É isso que nós vamos ver, essa segunda etapa aí do texto, né? Que é você colocar vinho novo em odres velhos, né? Então é necessário isso, é necessário o abandono do pecado. A pessoa que é pecadora, mas acha que é justa e recusa-se a reconhecer a sua necessidade de arrependimento, Jesus não veio para essa pessoa. Tá? Jesus veio para aquela pessoa que tem o coração contrito, que reconhece que é pecador, que é confrontada, que se arrepende, que confessa. E a quarta etapa, abandona. Abandona. Tá certo? Abandona. E o Espírito Santo está para nos capacitar. Muitas vezes eu ouvi o irmão falar, mas eu não consigo. Realmente nós somos fracos, né, no querer. Mas nós nunca devemos esquecer que o Espírito Santo habita no seu coração. E é Ele que te fortalece. Amém? Queridos, vamos lá. Vamos continuar aqui no nosso texto. Em Atos, capítulo 17, 30, não precisam abrir, só para reforçar isso que eu estou falando. No passado, Deus não levou em conta a ignorância, mas agora Ele ordena a todos, em todo lugar, que se arrependam. Tá? É uma ordenança de Deus, se arrependa. Abandone os seus pecados, se arrependa. Já os religiosos, eles se concentram, eles não se concentram nessa parte que é invisível, eles se concentram nas partes visíveis, né? É mais fácil para o religioso maquiar o pecado, é mais fácil para o religioso guardar, esconder, não é mesmo? Por quê? Porque para ele o importante é aquilo que é visível, né? Aquilo que, como está a aparência dele, como está a reputação dele frente às pessoas. Vocês já viram pessoas que ficam extremamente preocupadas quando elas ficam sabendo que outras pessoas estão falando mal dela? Elas sofrem. São pessoas religiosas, né? Que negligenciam os preceitos interiores, os preceitos eternos, os preceitos morais. Tornam-se legalistas, né? São aquelas pessoas que condenam, apontam o dedo, zombam de pessoas, né? Deus só exerce sua misericórdia quando encontra um pecador convicto, alguém que sabe que sacrifício algum pode salvá-lo, que apenas o sacrifício de Jesus poderia ter pago por isso. Verso 14, queridos. Esse texto também é interessante.
esse verso que Jesus fala, né, que ele não quer sacrifícios, né, que ele quer obediência, isso lembra uma frase do Ed Cole, que escreveu aquele curso Sombridade. Ele fala o seguinte, né, 1 grama de obediência, ele vale muito mais que 1 tonelada de oração. 1 grama de obediência vale muito mais que 1 tonelada de oração. Você obedecer. Nós aqui na IBB, nós temos falado muito sobre discipulado, sobre núcleo familiar, sobre você ter seu momento com Deus, seu momento devocional, seu momento com Cristo, aquele momento em que você ora e medita a palavra, aquele momento em que você cresce espiritualmente, que você alimenta seu mundo interior. É fazendo isso que você consegue ter o olhar eterno, olhar para o invisível. É isso que Deus quer. Deus não quer que você fique preso a rituais, aos odres velhos, né? Que a gente vai falar logo. Verso 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse dias hão de jejuar. Os discípulos de João Batista. Até João Batista, Deus tratou o povo de uma maneira. Até João Batista valia a lei mosaica. Mas o próprio judeu já sabia que a lei mosaica era impossível de ser cumprida. O único que cumpriu foi Jesus Cristo. A partir de João, ou melhor, a partir de Jesus Cristo, há um vinho novo. E quando Jesus falou para os judeus sobre o noivo na festa, ele não falou à toa. O judeu sabia que o noivo referia-se a Deus. Né? O noivo se referia a Deus. E Jesus falou, foi muito claro. Pode o povo, né? Pode as pessoas ali numa festa jejuar, sendo que o noivo está presente? O jejum ali tinha um sentido que de contrição, de oração profunda, né? Não, o noivo estava presente. E ali Jesus já anunciou algo maravilhoso que iria acontecer, né? Que o noivo seria tirado. Maravilhoso por quê? Porque através desse ato do sacrifício de Jesus Cristo, ele se colocou no nosso lugar. Porque quem era para ser ou perder a vida eterna éramos nós. E Jesus, ele levou todos os nossos pecados. Era nós que era para levarmos os nossos pecados, mas Jesus levou todos os nossos pecados. Ele se colocou no nosso lugar. Vamos seguir, queridos. Verso 16. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Por que não se coloca? Porque o remendo velho tira parte da veste nova. E fica maior a rotura, fica maior o buraco. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Odres, eles eram bolsas feitas com peles de animais. E quando o vinho era colocado nessas bolsas, o vinho entrava num processo de fermentação. E nesse processo de fermentação, como aquele couro de animal era novo, ele estendia, ele esticava, ele tinha uma elasticidade. Ao contrário, você colocando vinho numa bolsa de couro de animal velha, quando o vinho começa a fermentar, não há mais elasticidade naquele couro, e aquele couro se rompe. O que Jesus está querendo falar aqui, queridos, que o vinho novo é Jesus. Ele veio trazer o período da graça. Ele veio trazer algo novo. Não dá mais para misturar as duas coisas. Não dá para você colocar vinho novo em odre velho, nem remendo velho em vestidos novos. Não dá certo. Não dá para você pegar
as coisas da antiga aliança e colocar na nova aliança. Não vai dar certo, não vai casar. E o que mais a gente vê nas igrejas é acontecer isso. A gente vê igrejas chamando o tablado, a plataforma de altar. São coisas antigas. Você não vê nas epístolas falando sobre isso, sobre altar, sobre sacerdócio, sobre sacrifício, sobre rituais, sobre festas. É você querer colocar remendo numa coisa perfeita que Jesus Cristo fez. Você colocar, o pastor Isaías aqui no momento de generosidade falou assim, é um gesto voluntário. Agora se ele chegasse para vocês e falar, isso aqui é obrigatório, isso é uma lei, você dá o seu dízimo, porque senão o devorador vai vir na sua vida. Isso é você colocar vestes velhas em vestes novas. É você colocar vinho novo em odres velhos. Não dá certo. Não dá certo. Não dá certo você misturar essas coisas. É isso que Jesus Cristo está falando aqui. Aqueles judeus, eles estavam preocupados em quem jejuar para quê? Para ver as coisas invisíveis? Não, para as pessoas verem que eles eram seres espirituais. Eles oravam em praça pública para as pessoas verem que eles eram pessoas santas, pessoas perfeitas que obedeciam à lei. Não é isso. Não dá para misturar, colocar vinho novo tem que ser colocado em odres novos. A gente, muitas vezes, né, eu vim da igreja católica, né, e lá na igreja católica tem isso, tem um sacerdote, tem um altar, e é uma igreja, né, que foca muito nas coisas do Antigo Testamento. Então, muitas vezes a gente precisa ser purificado disso, e quem nos purifica é a palavra de Deus, através da meditação, através da sua comunhão com o Pai, é através de você realmente buscar isso de Deus, para você ver as coisas invisíveis. Não dá mais. Deus não quer religiosos, queridos, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência, que você obedeça, que você tenha comunhão com Ele, que você ajude o próximo, que você saia desse lugar comum que muitas vezes, né, ritualizado, né, vir no culto domingo, vir numa reunião na quarta-feira, participar disso, participar daquilo, mas e aí? É isso que se resume a convivência com Deus? Deus quer filhos, Ele quer relacionamento de pai para filho, Ele não quer relacionamento formal, formalismo religioso. Não. Isso é você colocar vinho novo em odres velhos. Não dá certo. Rompe o odre. Não vai te levar a lugar nenhum. Ok? O que vai te levar para o lugar eterno são as coisas invisíveis. Para nós termos acesso às coisas invisíveis, nós precisamos desenvolver a fé. E a fé se desenvolve através do diálogo com Deus, através do meditar da palavra, através de eu conversar com Ele, através da oração. É essa matemática, é muito simples, né? As pessoas dificultam muito esse relacionamento com Deus. Não, o relacionamento com Deus é simples. Tudo que era complicado, Jesus já fez na cruz. O que Deus quer de você é simplicidade, é transparência. Se tem alguma coisa te atrapalhando no caminho, deixa, confessa, faça como Levi, deixa, se arrependa. É isso, queridos. Ele vai te capacitar a fazer isso. Você não vai estar sozinho nisso. A diferença entre a lei e a graça, gente, é enorme. Não dá para comparar, tá? A diferença de você usar odres novos e vinhos novos e usar odres velhos e com vinho novo, a diferença é muito grande. A diferença está entre a morte e a vida. É só isso, né? Então, que a gente realmente medite nessa palavra, né? Que a gente realmente possa pensar se eu ainda não estou fazendo isso, se eu não estou colocando vestes velhas, remendos e vestidos novos. Concluindo a palavra, queridos, concluindo esse texto. O chamado de Jesus é para pecadores, não é para as pessoas que se acham, tá? Não é para orgulhosos. Jesus veio para pecadores, pessoas que realmente sabem que necessitam de Cristo.
Segundo, Levi, ao ouvir Jesus Cristo, abandonou a coletoria dos impostos. O que nós aprendemos? O chamado de Jesus é um chamado de conversão, é um chamado de mudança de vida, é um chamado para arrependimento, é um chamado para renúncia. Ele chama, convida os pecadores, mas ele não é tolerante com o pecado. Tomar uma atitude radical contra o pecado. O arrependimento é a chave de um novo começo. O arrependimento é a chave de um novo começo. Terceiro, crítica. Jesus foi muito criticado. Jesus foi muito criticado. Jesus foi muito julgado. Nós não devemos nos preocuparmos com isso. Se você tem a missão, se você sabe que você tem um relacionamento com Deus, busque estar mais preocupado com o seu caráter com Deus do que com a reputação. A reputação, o que as pessoas, quando você é criticado e é uma crítica construtiva, amém, tenha humildade para recebê-lo, tenha humildade para buscar aprender e mudar suas atitudes. E se for uma crítica destrutiva, deixa para lá, não esquenta a cabeça, você vai estar perdendo tempo, está perdendo energia, não vale a pena. Busque em Cristo novas vestes, busque em Cristo o vinho novo. Se seu odre está velho, busque um novo odre. Se seu vestido está velho, busque um novo vestido. Não traga remendo de vestes velhas. Seja liberto do legalismo, do ritualismo, da religiosidade. Seja liberto. Seja livre em Cristo. Ame em Cristo. Ande nele. Fale de Cristo para as pessoas. Antes, quando eu era religioso, eu ainda sou, a gente sempre tem traços de religiosidade, mas numa época que eu estava numa igreja, quando meus pais, meus amigos me chamavam para uma festa, para uma confraternização, não podia ir, eu tinha as atividades na igreja, sendo que Deus queria que eu estivesse lá, E aí a gente acaba entrando nesse ativismo religioso, ficando dentro das quatro paredes, sendo que tem um mundo lá fora de pessoas que necessitam de receber a mensagem. Esse instrumento que a IBB tem do discipulado é um instrumento valioso, queridos. É um instrumento para você usar. Não é um instrumento de aprendizagem apenas, mas é um instrumento para você multiplicar, para você passar isso para os seus filhos, para os seus cônjuges, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho. Não perca essa oportunidade que você está tendo agora. Hebreus 4, 15, 16 diz: pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Deus se compadece da nossa fraqueza. Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, olha só que Deus pede para mim e para você: aproxime-se do trono da graça, mas aproxime-se com toda a confiança, aproxime-se com a confiança que Ele estará de braços abertos para te receber e te capacitar, a fim de receber misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. É Cristo. Outra coisa que nós aprendemos com esse texto: que nós estejamos preparados para pregar a palavra, para falar de Cristo. Uma outra coisa que eu fazia antigamente, eu comentei aqui, irmão, eu falava com uma pessoa, falava com minha irmã, falava com meu pai, vamos lá para a igreja. Jesus não pede para você levar as pessoas para a igreja, porque você, se você é filho de Deus, você já é a igreja. Jesus pede para você levar Jesus a elas. Leve Jesus Cristo às pessoas, ok? Então, pregue, permita que as pessoas venham até você, que solicite ajuda, como Levi solicitou, para compartilhar com amigos e familiares. Nunca saberemos o que é ser um pescador de homens se nunca o fizermos, se nunca o sermos, se nós nunca buscarmos, se nós não sairmos do lugar comum, se nós ficarmos numa atitude de conforto. A gente precisa sair da zona de conforto. É muito fácil a gente ficar na zona de conforto, queridos, é muito fácil, Então, quando você recebe uma instrução, pense um pouco sobre ela e faça. Não guarda no seu HD, HD na sua memória, e fica lá perdido num monte de instruções
que você recebeu durante toda a sua vida, só que a maioria delas você não praticou. Aí você chega lá na frente e fala assim, nossa, se eu tivesse ouvido aquilo lá, se eu tivesse praticado, né? É um desperdício de tempo se apenas falarmos e não fizermos. Deus quer que nós façamos. O objetivo não é apenas adquirir conhecimentos, mas praticar, dividir. E João fala, no capítulo 4, verso 35, o campo está pronto para a colheita. O campo está pronto para a colheita. Amém, queridos? Então era essa a mensagem de hoje. Levi recebeu o chamado, ele aceitou o chamado, porque algo o estava incomodando no seu interior. E ele resolveu obedecer. E ele se arrependeu. E ele confessou. E ele era das pessoas que menos, né, poderia, vamos dizer assim, aos olhos humanos, aos olhos visíveis, poderia ser chamado por Jesus Cristo para ser um apóstolo. Era muito mais fácil lá, um fariseu, uma pessoa que obedecia a lei, que orava, que jejuava, ser chamado aos olhos visíveis. Então, uma outra oração que nós devemos fazer: Deus, abra o nosso coração, abra o entendimento do nosso coração, nos dê olhos invisíveis, né, para as coisas invisíveis, faça-nos enxergar as coisas invisíveis, tire, né, todo o remendo que tem nas nossas vestes, toda a cegueira que existe em nossos olhos. Amém? Gostaria de orar, queria agradecer ao Grupo Amparo de Guará pela vinda aqui hoje. Vocês vão tocar mais? Vamos? Opa, então por favor, venham. Vamos orar. Senhor, eu queria agradecer, Pai, por essa palavra, por esse ensinamento. Que esse ensinamento não fique somente, Pai, no nosso entendimento, mas que nós possamos praticar, Pai. Assim como Levi, nós possamos, Senhor Deus, aceitar o Teu convite e possamos tomar uma postura diante do pecado. Senhor, nós somos pecadores, Pai. E a palavra de hoje nos conforta, porque nós sabemos que o Senhor veio para os pecadores. O Senhor veio para mim, o Senhor veio para todos aqueles que reconhecem que são pecadores. Então, Pai, se está faltando uma atitude, se está faltando, Senhor Deus, algo para que nós abandonemos, para que nós confessemos, por favor, Senhor, que Teu Espírito Santo nos capacite. Porque nós queremos, Senhor Deus, ter a mesma atitude de Levi, Pai. Nós queremos ter uma atitude de abraçá-lo, de tê-lo realmente como aquele que nos guia, como cabeça, como aquele que nos direciona, nos orienta, Pai. Nos ensine a viver na Tua dependência. Pai, tire de nós todo tipo, Senhor Deus, de ressentimento por críticas, por pessoas que falam mal de nós, Pai. Senhor, que nós entendamos que o mais importante é o caráter, é aquilo que nós somos para Ti, Pai. Conhece o nosso interior, conhece o nosso coração, Pai, para que nós possamos ser filhos e filhos que alegrem a Ti, Senhor. É isso que nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco, Pai, sobre todos nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua honra e glória. Amém.